Buenas! Se você está em dúvida se estuda inteligência artificial e deep learning, bom, vou tentar o máximo possível te convencer que você, sim, possui todos os recursos para seguir em frente. É só questão de você se perguntar se realmente é isso que deseja fazer. Mas já começo dando uma boa notícia. Você não precisa ser um gênio ou fazer altos investimentos financeiros para isso. Ao longo desse vídeo, iremos ver o porquê não é tão difícil estudar e brincar nessa área, e que os recursos gratuitos disponíveis são mais que o suficiente. Vamos começar pontuando o que acredito que seja meio que obrigatório, e não temos muita escapatória. O primeiro deles é um computador, e não precisa ser aqueles super computadores de 5, 10, 20, 30 mil reais. Pode ser um simples, desde que ele ligue e funcione. Está mais que perfeito. Se preferir, até mesmo um notebook irá servir. E caso você conheça um pouco de inteligência artificial, você pode me questionar, mas isso tudo não é pesado e é necessário ter uma placa de vídeo? Sim e não. Depende. Se for utilizar machine learning, que inclusive é recomendado para começar, não será necessário placa de vídeo. Já Deep Learning, aí sim. Mas existem soluções que iremos comentar mais para frente. Antes de tudo, caso você não saiba o que é e quais as diferenças de Machine Learning e Deep Learning, temos um vídeo no canal explicando tudo sobre eles. Além do computador que pode ser simples, é necessário ter acesso à internet, o que irá permitir principalmente buscar mais conhecimento. Até certo ponto, poderíamos dizer que o básico de programação, mais especificamente na linguagem Python, também é necessário, mas vou agrupá-lo com acesso à internet, já que não é uma linguagem super difícil e existem 1001 cursos gratuitos na internet, além de livros e artigos. Você pode literalmente escolher o que você achar melhor. Por fim, não podemos esquecer do mais importante, que não pode faltar em hipótese alguma: você, com a mente sempre aberta e disponível para sempre aprender mais e mais e mais e muito mais. Pois é, acredite se quiser. Eu diria que esses 3 pontos são mais que o suficiente para você começar na área. Existem outros que são opcionais, mas recomendados para longo prazo. Mas deixamos para falar melhor deles mais para frente. E se você duvida que isso seja mais que suficiente, saiba que comecei com exatamente isso. E foi há alguns anos, o que tinha ainda menos conteúdo da área na internet. Para ter noção, nem sequer existia um tal canal chamado Programador Artificial. Mas melhor que isso, vou criar uma lista justificando esses motivos. O primeiro ponto da lista é literalmente o baixo custo para iniciar na área. Por mais que para trabalhar com Deep Learning é quase, se não impossível sem placa de vídeo, isso não é mais um impeditivo, pois como é uma área que está demandando muita mão de obra e os investimentos e expectativas estão muito altos, está sendo disponibilizado GPUs gratuitamente para incentivar as pessoas a estudarem e trabalharem nessa área. Um exemplo disso é o Google Colab, que inclusive temos um vídeo falando como usá-lo e quais suas limitações. Já adianto, você pode usar gratuitamente uma ótima placa de vídeo e até o momento não existem notícias que irão parar de disponibilizá-las. Apenas é necessário respeitar as limitações, que eu diria que são bem generosas. Além de outros locais, como o Kaggle, que também disponibiliza GPU gratuitamente, o que permite ficar pulando de um para o outro conforme o limite for atingido, e tiver que esperar ele ser liberado novamente. Só para ter uma ideia, quando comecei a estudar eu não tinha placa de vídeo. Ok, não é que eu não tinha, mas ela não era compatível com nenhuma biblioteca de Deep Learning, por ser muito antiga. Minha salvação foi literalmente o Google Colab, e ele se seguiu meu parceiro até encontrar meu primeiro trabalho na área, e posteriormente, aí sim, consegui equipar meu computador com uma GPU mais moderna e potente para facilitar minha vida. Talvez o Google não tenha gostado disso, mas não, nunca adquiri um plano pago do Google Colab, utilizei apenas a versão gratuita. E sim, as limitações das versões gratuitas irão limitar o que pode ser feito. Mas é aquilo,
Se estamos começando, vamos jogar baixo e crescer com o tempo. É possível fazer muito com arquiteturas leves e treinamentos rápidos. Segundo ponto, as inferências, ou seja, depois que o modelo está treinado, dependendo da arquitetura utilizada, roda tranquilamente em CPU. Isso significa que depois que tiver treinado, até mesmo com um computador simples irá poder brincar com o modelo e, por que não, implementar em algum ambiente, como um Arduino, Raspberry, celular ou em uma versão web. Quem sabe até mesmo transformá-lo em um produto comercial. Já aproveitando e enganchando com o próximo ponto da lista, dependendo do que estiver fazendo, não será nem sequer necessário realizar treinamento, pois muitos projetos já disponibilizam modelos genéricos treinados e prontos para serem usados, como o MediaPipe, que detecta o corpo humano e sim, ele roda tranquilamente em tempo real utilizando apenas CPU e uma webcam. Só para ter uma ideia, muitas empresas utilizam ele em seus produtos comerciais. Próximo ponto são as documentações. Elas, em geral, são bem completas, pelo menos as principais arquiteturas e que irão servir como base para entender cada vez mais. Inclusive, algumas possuem documentação com tradução em português, que não é totalmente recomendado usar, já que pode estar desatualizada, pois o foco mesmo delas é ser lançada em inglês, e aí sim terá que traduzi-la. Se você não domina o inglês ainda, eu diria para utilizar a tradução. Por exemplo, do Google Chrome, que traduz a página inteira, e do próprio Google Tradutor. Só não use isso como uma ferramenta cotidiana e para longo prazo. Só até se aperfeiçoar no inglês. E, por que não, estudar em paralelo com inteligência artificial? E um spoiler, não precisa saber inglês para começar, devido às ferramentas de tradução, mas ele é altamente recomendado para longo prazo, e estudar em paralelo pode ser uma boa ideia. E sem falar que além das documentações, em geral, as principais arquiteturas da área também possuem diversos artigos e dúvidas já respondidas, tanto pela internet quanto nos repositórios oficiais dos projetos. O que nos leva para o próximo ponto da lista, que são as comunidades. Como a maioria dos projetos está no GitHub, existe a aba de perguntas, onde você e qualquer um pode entrar e fazer uma pergunta, assim como responder. Às vezes pode obter uma resposta de um dos principais desenvolvedores do projeto, ou de usuários que possuem o conhecimento e estão disponíveis para ajudar. Além de ter todo o histórico de perguntas, o que permite pesquisar e, quem sabe, a sua pergunta já tenha sido respondida. Em geral, elas vão desde como utilizar o código até perguntas mais técnicas de como algo funciona ou por que está sendo utilizado determinados algoritmos. Ou seja, é um ótimo lugar para buscar ainda mais conhecimento. Aí também entra o ponto que normalmente os projetos são open source, o que significa que podemos ver todo, ou quase todo, código da maioria dos projetos, assim como modificá-los para atender algo mais específico ou para nos ajudar a entender ainda mais como ele funciona. Com isso também vem as licenças que permitem utilizar tanto para uso pessoal quanto para comercial, o que significa que não é necessário criar uma arquitetura para solucionar os seus problemas. Alivia bastante os conhecimentos super técnicos e, em geral, já temos projetos muito bem otimizados, o que diminui o tempo de treinamento e recursos computacionais, inicialmente para treinar e depois para fazer as inferências. Ficando de responsabilidade nossa apenas ler a documentação, preparar nosso dataset, treinar e aplicar os resultados onde desejarmos. Não posso deixar de lado. Atualmente, praticamente tudo está codificado na linguagem Python, o que significa que se dominá-la, você já está dentro do território da maioria das bibliotecas e arquiteturas. Dificilmente encontramos algo em outra linguagem, e quando isso acontece, é algo muito específico, que irá funcionar muito por baixo dos panos, e raríssimas vezes será necessário olhar para ele ou modificá-lo. A melhor notícia de todas é que o Python é uma das linguagens que eu diria mais fácil de aprender e super poderosa. Se você já conhece outra linguagem,
rapidamente irá conseguir migrar para ele. Se não conhece nenhuma, ele é um ótimo candidato. Existem centenas de cursos, artigos, livros, indo desde pagos até totalmente gratuitos, fora as milhares de perguntas da comunidade. Ou seja, tranquilamente pode ser adquirido altos níveis de conhecimento em lógica de programação e Python gratuitamente. Não desmerecendo os pagos, já que normalmente estão mais organizados e podem agilizar a curva de aprendizado. Mas saiba que se o financeiro estiver apertado, ainda não é uma desculpa para não aprender. Não recomendo ficar viciado nos conteúdos pagos. Aprender a se ambientar nas documentações e como realizar pesquisas na internet para sanar suas dúvidas é um conhecimento indispensável que só será adquirido com muita prática. Quem diria que um dia iríamos ter um assistente 24 horas gratuitamente para responder nossas perguntas imediatamente? Pois é, os assistentes, como o ChatGPT, Gemini do Google e que pelo menos enquanto gravo esse vídeo possuem versões gratuitas, fora dezenas de outros e que constantemente estão aparecendo novos. Esses assistentes são uma ótima opção e ainda melhor, eles sabem inclusive a programar. Se não todos, praticamente todos dos mais famosos possuem conhecimento na linguagem Python. Então, se tiver alguma dúvida de como fazer algo ou como um código funciona, eles estão lá para ajudar, sem falar que podem responder até mesmo perguntas técnicas. Só não recomendo buscar todo o conhecimento neles, já que podem responder algo errado. Eu já peguei diversas vezes o ChatGPT respondendo e dando exemplos errados. E só consegui perceber isso porque queria que ele me ajudasse a entender algo melhor e não busquei o conhecimento do zero por ele. Assim como toda ferramenta, utilize-as com sabedoria. Não deixe que eles resolvam todo o seu problema. Muitas vezes o código criado por eles podem ser otimizados ou não são totalmente compatíveis com o que precisa. Então saiba entender e interpretar as respostas dos assistentes. Eles irão sim agilizar muito sua vida, principalmente quando estiver começando, mas não fique acorrentado a eles. Por fim, após esses 8 pontos que buscam justificar os motivos que falei que o computador simples, internet e você são mais que suficientes, sem necessitar qualquer investimento financeiro adicional. Lembrando que todos os pontos contemplam recursos gratuitos, com poucas exceções, como os cursos que podem ser pagos para tentar pegar alguns atalhos, mas estão longe de serem obrigatórios. Agora vamos para alguns pontos que eu recomendaria para longo prazo. Alguns para fazer em paralelo com os estudos ou depois que já tiver relativamente avançado. O primeiro é o inglês. Tenho que dizer que ele é indispensável. Irá chegar a um ponto que você não irá mais conseguir avançar tanto sem saber esse idioma e, nos melhores dos casos, não saber ele irá atrasar sua vida. Existem muitos conteúdos em português suficiente para entrar na área e fazer muitos projetos, mas é uma área que está avançando muito rápido, e se quiser ter as últimas tecnologias disponíveis, saiba que só irá encontrá-las em inglês, por um bom período. Ainda mais se estiver precisando de algo muito específico, que foge do que a maioria está utilizando, assim como entender funções novas de uma arquitetura que já existe. Um exemplo disso é no vídeo de YOLO V8 que foi feito no canal. Ele cobriu apenas detecção de objetos, mas essa arquitetura também possui classificação, segmentação, keypoints. Inclusive, pouco tempo depois de publicar o vídeo, foi liberada uma nova atualização permitindo detectar objetos com boundboxes rotacionados. Ou seja, terá que recorrer à documentação que está em inglês para entender como utilizá-los ou ficar travado até alguém publicar em português. Como comentei, tradutores irão ajudar até certo ponto, pois conteúdos muito técnicos podem não serem traduzidos corretamente, e nem todo lugar é possível traduzir facilmente, como o próprio código do projeto. Depois que já tiver um certo conhecimento, caso não tenha adquirido ainda, muito provavelmente irá começar a se sentir pressionado e muito limitado pelos serviços do Google Colab, ou outros que disponibilizam GPU de graça.
Então eu diria que um PC mais robusto e GPU vão começar a ficar mais interessantes. Infelizmente o custo financeiro é meio salgado, mas pelo menos nesse ponto você já terá certeza se quer ou não seguir na área. E quem sabe já até esteja trabalhando nela, já que os recursos gratuitos de GPU são mais que suficientes para criar o seu portfólio na área, para então se candidatar para vagas ou criar seu próprio produto. Com o seu próprio computador, será interessante aprender Linux. Não precisa ser super avançado. O suficiente do terminal e como rodar comandos nele são mais que suficientes. O que precisa ter em mente é que ao migrar do Google Colab ou outro serviço semelhante para o computador local, é extremamente recomendado que utilize Linux, pois tudo em inteligência artificial é feito pensando em Linux, e apenas alguns poucos que até fazem versão para o Windows. E praticamente todos os artigos, cursos, vídeos provavelmente estarão sendo explicados baseado no Linux. Inclusive os vídeos postados no canal, pelo menos até o momento, foram baseados em Linux. Só por curiosidade, o Google Colab por baixo dos panos é um computador Linux. Eu prefiro particularmente o Ubuntu e até o momento não me decepcionou. Facilmente encontro conteúdos testados diretamente nele, o que me dá uma garantia maior que irá funcionar. Finalizando com dedicação, assim como precisa ter para fazer qualquer atividade. Essa não é diferente. É uma área que está constantemente mudando e os estudos sempre estarão presentes. Então, gostar de buscar novos conteúdos e ter garra para entendê-los sem desistir vai ser obrigatório para que, ao longo prazo, você se mantenha atualizado e em constante evolução nessa área fascinante. Saiba que meu objetivo principal neste vídeo era incentivar o máximo possível e tentar quebrar todas as suas travas mentais que poderiam existir que te limitavam a se aventurar nessa área. Espero que de alguma forma eu tenha atingido esse objetivo. Inclusive já temos diversos vídeos da área no canal para que você possa começar ou explorá-la ainda mais, indo desde teorias técnicas até a mão na massa. Para encerrar, vamos ficar com essa frase do Nelson Mandela: sempre parece impossível até que seja feito. E neste caso, só depende de você. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui!